Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje fazer uma aula de tecnologia farmacêutica e de cosméticos, uma aula prática. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês aquele álcool gel que nós manipulamos. Olha que bonito que ele ficou. Ó, essas bolhas de ar, Tá transparente, olha lá, sem grumos, caroços, cheio de bolha de ar, aromatizado com capim-limão, como nós fizemos, Aqui tem 1 kg de álcool gel antisséptico, 70%. Então, a aula prática hoje, nós vamos fazer uma base de creme, uma emulsão. Nós vamos fazer primeiro uma base de creme e depois nós vamos pegar essa base de creme e transformá-la num creme para as mãos. Nós vamos colocar ativos para poder colocar nas mãos, hidratar as mãos e deixar ela com sensorial mais agradável de usar depois do dia a dia, de lavar roupa, vasilha, essas coisas que a gente faz no dia a dia. Mas antes, nós vamos fazer a nossa costumeira asepsia, na vidraria que vamos usar. As espátulas, vamos usar 1 grau, um bastão e vamos usar bisnaga, Talvez eu precise de 2 bisnagas. Bem, um creme é uma emulsão. O que é uma emulsão? Uma emulsão é uma mistura de 2 líquidos immiscíveis. No caso aqui, a água, E um óleo. Então eu vou usar aqui a vaselina, pode ser um óleo vegetal, um óleo mineral. Mas para formar essa emulsão e dar característica de creme, nós vamos usar uma cera autoemulsionante. A proposta aqui hoje é usar a cera Polar Wax, que é uma cera bastante polivalente, ela é não iônica, ela não tem carga elétrica, e ela por si só já é o componente oleoso também e o seu agente emulsionante. Então, para fazer uma emulsão com características próprias, nós vamos separá-las em 2 porções. Então, toda emulsão ela tem um componente, uma fase oleosa e uma fase aquosa. Eu vou pedir aqui para pegar um outro becker do mesmo tamanho, para a gente facilitar um pouco o processo. Então, como eu estava dizendo, o nosso creme ele é composto, ele é uma emulsão, ele é composto de fase aquosa e fase oleosa. O nosso creme aqui vai ser uma emulsão de óleo em água. Então, para ficar didático, para fazer a parte da aula, nós vamos identificar 2 beckers grandões. Um vai ser a fase oleosa e o outro becker, eu vou colocar do mesmo tamanho, vai ser a fase aquosa. Então, olha. Eu tenho um becker grande que vai conter os componentes da fase oleosa e eu vou colocar no outro becker grande os componentes que vão conter na fase aquosa. Como o creme é um produto espesso, nós não vamos completar volume, Me deram até um cálice aqui, mas eu não vou usar o cálice. Então, o que eu faço? Eu preciso calcular quanto de água eu vou pôr na forma. E como é que você faz isso? A minha proposta aqui, que está na apostila, é fazer 100 gramas de base de creme. 100 gramas. Então eu pego todos os componentes da fase oleosa e aquosa, subtraio de 100 para achar quanto de água eu vou colocar. Então essa água a gente coloca uma percentagem de perda, porque o processo de aquecimento evapora, faz evaporar a água, e aí a gente não completa volume mais, tá? Então aqui eu tenho as matérias-primas, o que eu tenho aqui? Cera Polar Wax, Nipagin e Pazol, eu tenho a ureia, que vai ser o meu hidratante, eu tenho silicone e eu tenho glicerina. Isso são os componentes, excetuando a ureia e o silicone,
né? O Nipagin, Nipazol, a cera, a vaselina líquida e a glicerina são os componentes da base, do que vai compor a base do creme. Então nós vamos montar as fases. Vou pegar o becker da fase oleosa e vou colocar nele todos os componentes da fase oleosa. Vou tirar aqui da frente, né, para a filmagem registrar. Então na fase oleosa eu coloco todos os componentes oleosos da forma, né, que vai ser a cera Polovax, que é uma cera muito polivalente, né? Ela parece parafina moída, né? A vaselina líquida ou óleo mineral, mas você pode colocar um óleo vegetal. E segundo os nossos autores de livros de tecnologia farmacêutica e cosmética, o Nipazol ele tem mais afinidade pela fase oleosa. Então, na fase oleosa, nós vamos colocar o nosso parabeno chamado Nipazol. Fiz um descarte aqui, né? Então, esses três componentes aqui vão levar à fusão. Quando eles fundirem, derreterem, eles vão estar prontos para emulsionar. Agora eu vou montar o meu becker com a fase aquosa. A fase aquosa vai água, já medimos aqui o volume, né? Calculado. Já colocamos uma quantidade considerando a evaporação dela no aquecimento. Eu vou colocar Nipagin, né? Segundo os autores, o metilparabeno ou Nipagin tem mais afinidade pela fase aquosa. Vamos descartar aqui. E eu vou colocar a glicerina, né? Eu poderia colocar também sorbitol. Segundo o professor Antônio Celso Sampaio, né, que era o papa em cosmetologia, ele dizia que quando você faz um creme e na fase aquosa você coloca sorbitol, o creme fica mais emoliente. A ideia da glicerina aqui também é essa, deixar o creme mais emoliente, né, com propriedade de amaciar mais a pele. Os dois ativos eu vou deixar para o final, escondidos aqui. Então agora eu tenho um becker com a fase aquosa. Eu vou levar o aquecimento, né, que é o Nipagin, está aqui, ainda não solubilizado, porque ele não é solúvel em água fria. Vou levar o aquecimento. E a fase oleosa, eu vou levar ao aquecimento para fundir. Então eu vou monitorar a temperatura da fase aquosa, porque o volume dela é maior. Eu vou aquecer isso aqui entre 70, 75, 80 graus no máximo. E vou fazer a mistura para emulsionar. Então, com isso, eu vou construir a base do creme. Com a base pronta, eu vou terminar o creme colocando os ativos e flavorizando, né? Colocando um flavor, uma fragrância cosmética. E depois é só embalar o produto. E aí nós fizemos um creme para as mãos, né? Chamado de creme hidratante para as mãos. Você pode adicionar proteínas, extratos vegetais. Eu vou adicionar ureia, você pode adicionar óleos vegetais, que têm propriedades hidratantes, né? Você pode colocar proteínas, colágeno, uma infinidade de ativos. Daqui a pouco eu vou começar a monitorar a temperatura, né? Eu vou empurrar aqui um pouco da cera que eu acabei deixando nas paredes do becker. Nós não queremos perder nem um pouco. Minha chapa aqui é uma chapa pequenininha, né? No laboratório, nas aulas práticas de vocês usavam umas chapas maiores, mas hoje nem só eu estou no grupo, então eu vou usar uma chapa menor.
Esse creme de Polovax é o creme mais empregado tanto na área farmacêutica, para fazer cremes farmacêuticos, como na área cosmética. Ele é um creme pouco comedogênico, mas ainda é. Nós temos outras bases de cremes para ser usado aqui na fase oleosa. Você pode usar uma polibase CT, você pode usar uma cera Lanete, pode usar uma cera Anfisol, você pode usar uma cera chamada NetFS, Nicomulese. Nós temos muitas bases usadas na área cosmética aí disponíveis no mercado. Nós estamos usando a Polovax hoje para vocês aprenderem um pouco sobre a obtenção de cremes com bases farmacêuticas que têm afinidades, ou melhor, que têm aplicações também cosméticas. Vamos começar a monitorar a temperatura da fase aquosa. Podia ser um termômetro de infravermelho, sem contato. Mas nós vamos usar os nossos tradicionais termômetros digitais. Já tá bom que são digitais, Então eu vou monitorar aqui para atingir aí perto de 70 graus. Eu quero emulsionar nessa temperatura. O que é emulsionar? É quebrar as gotas da fase oleosa em microscópicas gotículas para elas misturarem na fase aquosa. Isso aqui é o processo de emulsificação. Se vocês observarem nos cosméticos usuais, desodorantes em creme são emulsões, cremes hidratantes, filtro solar, cremes nutritivos, condicionadores, máscaras capilares, cremes alisantes, produtos para cuidado da pele e do rosto, sombras, lip gloss, delineadores, rímels, todos esses produtos são emulsões. Então a emulsão é a forma farmacêutica mais usada em cosmetologia que nós temos hoje. A fase oleosa, rapidamente ela funde. A fase aquosa, por ser um volume maior, ela vai demorar um pouco mais a aquecer. É muito importante que as temperaturas estejam as mais próximas possíveis, tá? Então, na hora de eu emulsionar, nenhuma pode estar fria e muito mais fria do que a outra. Se a fase aquosa estiver quente demais, ela pode empelotar a fase oleosa. Se a fase oleosa estiver muito quente, ela pode projetar no rosto de quem está manipulando. É como jogasse água na gordura quente. Então nós temos que monitorar isso aqui. Se você sabe manipular um creme, você faz 90% dos cosméticos que nós temos hoje no mercado. Desde produtos capilares até produtos para cuidar da pele, despigmentantes, hidratantes, demaquiladores, Eu até vou ver se eu monto uma fórmula para ensinar vocês a fazer esses demaquilantes, essas águas micelares. Estão muito à moda agora. Temperatura subindo. Mas ainda um pouco longe da nossa necessidade. Bom, o que eu posso adiantar aqui? Eu tenho a ureia, A ureia, ela é comercializada na forma de grânulos, uns grãozões. Então eu preciso triturar isso, E a ureia tem outro defeito, ela é muito higroscópica. Ela cola na umidade. Ela é um ativo hidratante. Aonde ela está, ela faz a água permanecer. Então o que eu vou fazer aqui? Movimento de granulação. Girar o pistilo para moer, para triturar a ureia. Ela é macia, ela é muito friável. O símbolo da farmácia, o grau contra estilo. Vou virar aqui para o lado para vocês verem o processo acontecer. A
criatividade, gente, para vocês poderem inovar em produtos cosméticos, eu costumo dizer que ela é sem fim, sem fundo, né? Então, por exemplo, um creme para o corpo, para as mãos, você pode colocar uma infinidade de ativos nele. Proteínas, óleos, ativos inorgânicos. Aí, nossa ureia está praticamente toda triturada, né? Bem fininha. Algumas marcas, às vezes, elas vêm com grânulos muito grandes. Aí a gente precisa triturar com um pouco mais de tempo. Enquanto isso, a temperatura da fase aquosa está subindo. Nós já estamos passando de 54 graus. A fase oleosa já derreteu. Então eu não preciso preocupar muito com a temperatura dela, né? Por que não? Porque quando ela está fundida assim, ela está já a 70 graus. Eu só vou monitorar para que ela não queime, né? Não carbonize. Nós não queremos base carbonizada. Então, se ela por acaso estiver muito tempo aquecida, eu vou retirar, fazer isso. Depois eu volto para o aquecimento, né? Como ela está em pequeno volume, com certeza ela fundiria mais fácil do que a fase aquosa aqueceria. Já fiz isso, professor, em Farmacotécnica 2, fez. Mas agora vocês vão perceber que nós vamos aplicar bem mais, né? Lá na farmacotécnica nós botamos fármacos. Aqui nós podemos colocar uma infinidade de princípios ativos cosméticos. E agora nós vamos flavorizar, nós vamos botar um aroma agradável a esse produto. Entrando em 60 graus, mais 10 graus ali já está no ponto. E esse daqui, se ele por acaso solidificar, ficar branco e duro novamente, nós voltamos para a chapa para fazer a sua fusão. Na indústria, como é que seria isso? Você teria 2 reatores, 2 tanques de inox com aquecimento lateral para fazer cada fase aquecer separadamente, e depois o conteúdo de um tanque seria vertido no outro. Isso na indústria não é uma tarefa muito fácil de fazer, perigosa, né? Porque você está manejando massas líquidas em temperaturas um pouco elevadas, riscos de queimadura. Tem que ser feito com muita supervisão. O chefe, né, um supervisor, o farmacêutico, a farmacêutica, precisa acompanhar a equipe fazer essa mistura, para ficar bem feito, né? Supervisor de produção, é esse o papel dele. E outro, para garantir que ninguém se exponha a riscos de acidente, porque uma queimadura com a fase oleosa dessa, caindo ao corpo, não é muito agradável de tolerar. Tampouco a fase aquosa, mas as queimaduras com óleo são piores do que com água. Né? Então a produção industrial de pomadas, de cremes, que leva a aquecimento, ela precisa ser muito bem supervisionada. Né? O chefe tem que estar lá o tempo todo, quando aquele lote é produzido. Você já se imaginou garantindo a segurança do trabalho da sua equipe? Tem gente que pensa que supervisão é só sentar na mesa, né? Trabalhar de birô, e não é. Você tem que fazer o acompanhamento total da produção. Entramos na faixa dos 60 graus, queremos que chegue a 70. É a parte mais comprida de fazer uma base de creme.
né? Loção, seria esse mesmo processo? Sim, eu vou dar uma loção para vocês também verem o processo. É bem parecido. A diferença é que a quantidade de fase oleosa é menor, a quantidade de cera que nós usamos é bem menor, né? Mas o processo em si, a de preparo da base, é muito parecido. Quase entrando em 70 graus. Depois de pronto, é rapidinho, a gente consegue fazer a incorporação. Vou voltar a fase aquosa aqui para estabilizar a temperatura dela novamente. E vou dar aqui alguns minutos para a fase aquosa aquecer. Mais. Quando você for usar beckeries, você pode preferir beckeries maiores, né? A superfície de contato do calor do becker é pelo fundo. Então, quanto mais largo, mais rapidamente você vai aquecê-lo, né? Isso para fazer em pequenas quantidades. Numa farmácia, às vezes nós faríamos isso numa caneca de inox, numa panela de inox, ou num pequeno tanque reator. Quase chegando lá nos 70 graus. Posso emulsionar em temperaturas mais baixas? Não é seguro, né? Um dos segredos da formação de emulsões está no aquecimento. Quando você aquece, as moléculas distanciam umas das outras. E é isso que nós precisamos na fase oleosa, distanciar as moléculas para quando eu agitar, elas quebrarem em gotículas microscópicas para poder misturar melhor na água. Esse é o segredo do creme, da emulsão, da loção. Monitorando temperatura. Está subindo lentamente, né? Uma chapa mole que nós arrumamos aqui. Aqui está nosso silicone. Nós vamos usar um DC245, ela é um líquido, né? É um silicone volátil que nós queremos colocar no creme para dar aquele sensorial mais escorregadio, deixar as mãos com acabamento mais aveludado, né? A opção de colocar silicone não é cosmética em si funcional, não é como a ureia. A ureia vai hidratar, vai fazer a água manter dentro da pele. O silicone vai dar um acabamento estético no produto final, na hora que você usa nas mãos, né? As pessoas que têm umas mãos mais ásperas, que foram mais maltratadas pelo trabalho, aí nós vamos garantir um acabamento melhor, né? Um sensorial mais gostoso de usar. Demora, né? Demora a aquecer as fases. E isso aqui é executado muito em farmácias de manipulação, né? E praticamente toda a indústria cosmética tem em sua linha algum creme hidratante. Esse aqui meu, a proposta é usar nas mãos, mas nós podemos ter isso, né? Hidratação corporal, rostral só no rosto, um creme hidratante só para os pés, né? Os pés por ter mais queratina, a pele ser mais grosseira, ele é mais difícil de hidratar. Aí a gente precisa aumentar a quantidade de ureia, né? Aqui foi colocado 5%. Lá nos pés nós vamos usar 10%, né? E a ureia é interessante, depois que você põe mais de 20%, ela funciona como um esfoliante, para remover aquelas camadas superficiais mais queratinizadas da pele, né? O clima aqui está meio quentinho para nós.
chegando lá. Então, chegando lá, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a espátula na fase oleosa, né, no beck da fase oleosa. Vou usar essa espátula pequenininha mesmo. E vou jogar a fase aquosa em cima, agitando, ó. Na hora que ela cai lá, ela já fica branca, formou emulsão. Agora eu preciso agitar. Então, 2 segredos para formar uma emulsão perfeita. Primeiro é a temperatura, é o aquecimento. E as duas fases estão em temperaturas próximas. Segundo segredo é essa agitação aqui, ó. Primeiro, eu faço ela quente durante um tempo. Agora eu posso até tirar o aquecimento da chapa, né? O próprio calor que está retido aqui na placa vai aquecer o meu sistema. Então esse branco aqui é uma emulsão de óleo em água. O que você emulsionou? A cera com a vaselina líquida na água, com os 2 conservantes. Numa indústria cosmética, a gente deixaria isso aqui aquecendo e agitando pelo menos por 15 minutos. Isso garante uma emulsão extremamente estável. É um dos segredos de produzir emulsão estável. Eu vou reduzir esse tempo, né? Eu vou acabar colaborando para a minha emulsão não ficar assim tão estável assim. Então, ó, essa agitação não pode parar. Ela pode ser mecanizada, né? Nossa, eu vou fazer isso manualmente. Pois é, quando você produz grandes quantidades, a gente usa agitadores mecânicos. Você precisa nas mãos aqui, né? Então agora o meu creme está emulsionado e ele vai resfriar e vai ganhar corpo. Vai ficar viscoso. Posso resfriar ele em água fria, colocar ele num banho? Pode, mas os trabalhos científicos mostram que quando o seu creme ele é resfriado lentamente, ele tende a ser mais viscoso. Quando esse resfriamento ele é acelerado, você coloca água fria aqui em volta, a tendência é que esse creme fique menos viscoso. Nós estamos querendo um creme aqui bem viscoso, bem bonito. Então nós vamos fazer isso aqui até a temperatura cair naturalmente. Olha como é que fica bonito, emulsionado, branco, né? Então o óleo está todo emulsionado na água aí. Não dá para fazer um creme barato, né? Não é fácil assim de fazer. Agora eu vou dar um choque térmico nele, né? Eu vou colocar ele diretamente na bancada. O beck não quebra, né? Ele suporta isso. Para que faça a troca de calor pela bancada. Quanto mais lento for esse resfriamento, melhor será para a cara do meu creme, a estabilidade dele. Ninguém acredita que isso vai virar um creme, hein? Pois vai, está muito quente ainda. Enquanto ele estiver quente, ele vai estar fluido.
Liga lá o condicionado para nós no mínimo, para tirar o sofrimento aqui e facilitar o processo de resfriamento. Vai sair um som aí de climatizador, mas é porque nós estamos sofrendo aqui com o calor, né? Meu creme ainda está com a cara de leite, loção bem fluida, mas ele ainda está muito quente. Vamos trocar de bancada aqui, né? Colocar em outra parte mais fria. Já está tolerável para segurar, mas a viscosidade ainda não aumentou, né? Já está um pouquinho mais viscoso. As emulsões são fantásticas, elas variam a viscosidade de acordo com a temperatura, né? Quando você chega, a grande maioria delas, quando você chega em mais de 60 graus, 50, elas são fluidas. Aí quando se aproxima de 40, elas vão se espessando. Né? Se a temperatura cair muito perto de 10, aí elas endurecem completamente. Então olha aqui, ó, já está um pouco mais viscoso, né? Observando, ó. Mas eu vou continuar homogeneizando. Qual que é a temperatura que você usa para incorporar os ativos? Entre 40 e 45 graus. Isso é de praxe. Se eu envasar ele enquanto está mais fluido, facilita muito. E eu vou tentar fazer isso. Envasar ele quando ele estiver mais fluido ainda.
Facilita muito a minha mão de obra aqui. Vamos monitorar essa temperatura aqui, só para curiosidade. Porque se tiver na temperatura de incorporação, eu não vou ganhar tempo. Deixa a temperatura subir. Se eu quiser aumentar a viscosidade do creme, o que eu faço? Eu tenho dois recursos. Eu aumento a quantidade de cera, ou você coloca um doador de viscosidade, um álcool graxo, um álcool cetílico, ou estearílico, ou cetoestearílico, que é a mistura dos dois. Aqueles componentes que nós colocamos em condicionador. Então, os álcoois graxos são ótimos espessantes. Aí você coloca na fase oleosa, e o creme fica mais viscoso. Ou aumenta a quantidade de cera. Você tem dois recursos. Olha, a temperatura está em 32. Eu vou incorporar meus ativos nessa temperatura. Não preciso mais do termômetro, né? Meu creme, minha base, ainda está, né, engrossando, ela não está pingando já, olha. Se você observar, ela tem um brilho, né, então isso é uma cara de uma boa emulsão. Se você colocar óleo vegetal na fase oleosa e colocar sorbitol aqui, esse brilho aumenta, né, segundo os desenvolvedores de cosméticos. E agora eu vou aproveitar que está na consistência ainda bem fluida para facilitar a incorporação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a ureia. Vamos voltar aqui com os papéis, né? Eu tenho a ureia que nós granulamos aqui. E eu tenho o silicone. Então, você pode fazer a incorporação de duas maneiras. Se você não tivesse o silicone que é líquido, eu colocaria um pouquinho de água e incorporaria o creme de lá para cá aos poucos. Como eu tenho um líquido na fórmula, eu vou colocar ele em cima do sólido, da ureia. Eu vou levigar a ureia. O que é levigar? Quando você molha um pó com um sólido, ele vai formar essa pasta molhada, tá? Tem alguns autores que às vezes preferem que molhe mais um pouco. Não tem problema, você pode pegar uma porção de água, um pouquinho só, e molhar. A ureia é muito solúvel em água. Olha o que virou. Então agora eu vou fazer a incorporação da minha base. Minha base está pronta. Ainda está um pouco fluida, eu quero ela assim. E vou colocar ela no ativo. Então eu vou fazer isso em quantidades geometricamente, né? Ou seja, eu vou olhar aqui dentro o volume que eu tenho. E vou passar lá para dentro quantidades parecidas da base. E vou incorporar, fazendo esse movimento. Como o creme é uma emulsão de óleo em água,
ele é anfipático, ele aceita bem ativos polares e apolares. Aí eu vou pegando porção da base em quantidades cada vez maiores. Olha lá como é que vai ficando, ó. E vou incorporando. Aproveitando que o meu creme está ainda um pouco fluido, isso vai facilitar o processo de incorporação e eu vou embalar em bisnagas com mais facilidade. Aí a pergunta é, né? Será que ele vai endurecer depois com o tempo? Vai. Quando a gente parar de misturar, a tendência do creme é estabilizar. Aí ele vai ganhar mais viscosidade. Vou colocando porções maiores, ó, e incorporando aos pouquinhos. Querendo um creme mais espesso, adiciona álcool cetistearílico na forma ou mais cera, né? Eu prefiro um creme mais leve, porque o creme espesso ele fica difícil de espalhar entre os dedos. Agora eu já posso raspar o restante, né? Por isso que é importante usar a espátula de silicone, vulgo pão duro. Um detalhe, né, que vale a pena nós discutirmos. Quando eu coloco óleo vegetal na forma, esse aqui eu não coloquei. Quando eu coloco um óleo vegetal, semente de uva, girassol, amêndoas doces, esses óleos eles podem oxidar. Aí sua fórmula pode rancificar. Aí você vai precisar de colocar um antioxidante na forma do creme. Você pode colocar a vitamina E, um antioxidante caro, né? Ou você pode colocar o butilhidroxitolueno, BHT. A vitamina E você pode colocar até 1%. E o BHT você vai colocar 0,1%. Ele é muito potente, é um bom antioxidante. Fazer uma raspagem mais pão dura aqui, né? Todo creme, todo produto emulsionado, ele geralmente tem uma perda no processo considerável. Né? Fica agarrado. Por mais que você tente recuperar, algumas gramas aqui vai acabar se perdendo. Retomando aqui, então, nós estamos incorporando, né, a ureia com o óleo de silicone na minha base de creme. Meu creme ainda está muito fluido, parecendo com a loção, mas quando eu estabilizar, deixar ele quietinho na bancada, né, ele vai acabar aumentando a viscosidade. Na indústria, a gente acaba envasando esse creme nessa consistência, porque o invase é feito mecanicamente, né, e as máquinas de invase, elas trabalham melhor quando o produto é fluido. Então nós vamos fazer isso ainda enquanto estiver fluido. Eu acredito que vocês vão pensar que esse creme jamais vai virar um creme consistente. A proposta aqui é que ele seja um levinho, um creme fácil de espalhar na mão. Então eu vou aproveitar que ele está ainda um pouco fluido, olha, bonito, né? Vou flavorizar, tá? Escolher aqui uma fragrância para mim. Eu vou colocar aqui, geralmente, de 8 a 12 gotas. Colocar um aroma de biografia aqui. Geralmente creme não se
colore, né? Alguns fabricantes às vezes botam tons mais suaves, amarelo bebê, né? Uma cor pêssego suave, mas como esse produto vai ser colocado nas mãos, geralmente nós não colorimos. Eu vou abusar um pouquinho do aroma hoje, estou empolgado. Quem passar isso aqui na mão vai ficar com a mão extremamente perfumada. Então já estamos finalizando. Agora eu posso embalar o meu produto. Uma bisnaga aqui. Escolhi uma bisnaga transparente, porque eu quero que vocês vejam esse produto final, né? Então, olha aqui, ó, aproveitando que o grau tem esse bico, não é uma tarefa muito fácil. Você pode envasar diretamente, ó. Na indústria cosmética, isso aqui vai ser feito com a máquina de pistão. Eu não vou envasar duas bisnagas, eu vou colocar o máximo que eu puder aqui e vou deixar sobrar o resto. Minha bisnaga não cabe 100 gramas. Ok, obrigado. Me auxiliar aqui, me acudiu. Deixei sobrar uma porção, né? Ainda perdi um pouco aqui, ó, desperdicei, em detrimento de não caber a bisnaga, né? Então, meu produto vai ficar com essa aparência branca, né? Nós vamos fazer um rótulo provisório para colocar. Se a bisnaga sujar um pouco, né? Você vai ter que lavar, borrifar álcool, porque o silicone deixa o produto final mais escorregadio. O manipulador aqui foi reprovado, ele derramou o produto. Está me acudindo aqui para me limpar a minha bisnaga, né? Ótimo, né? Então esse é o produto final. Ele ainda está um pouco fluido, mas ele vai se espessar. Vou fazer um rótulo provisório só para identificar o produto enquanto ele está aqui no laboratório, né? Então, eu não vou conseguir determinar quantas gramas tem aqui dentro. Vamos imaginar uns 90 gramas. Conteúdo, né? 90 gramas, creme para as mãos. Eu estou produzindo hoje. E de quem está manipulando. Posteriormente, né, nós fazemos um rótulo definitivo. E aí então está o nosso creme, né? Creme para as mãos, o rótulo provisório ficou não muito profissional, é só provisoriamente um creme para as mãos com propriedades hidratantes e com silicone para deixar um sensorial mais agradável às mãos, né? Deixei reservar aqui uma porção para vocês verem como que esse produto fica na aparência final. E assim terminamos a nossa aula de manipulação de base de creme com incorporação de ativo. Esse creme vai ser usado para as mãos.